Graça e paz, amados irmãos. Eu quero fazer mais um vídeo para vocês sobre o batismo e explicar algumas coisas, como a sua importância, por exemplo, que tem sido desvalorizada e reduzida pelos teólogos a um simples simbolismo, quando na verdade o batismo ele é de suma importância para a salvação do crente, porque ele não contém apenas o simbolismo. Aliás, o único simbolismo embutido no batismo é a comparação do sepultamento nas águas com a crucificação juntamente com Cristo. Tirando disso, temos o rito onde o indivíduo morre para o que ele era espiritualmente e renasce espiritualmente uma nova criatura, onde vai aprender, colocar em prática o que ouviu antes e aprender mais coisas, outras coisas, aprender a ter a postura de um salvo, de alguém que valoriza essa nova oportunidade que ele recebeu, tendo sido no batismo crucificado com Jesus. Ok? Então eu quero tocar nesse ponto. Por quê? Porque alguns teólogos têm dito que o batismo não tem importância salvífica, sendo que o batismo ele é um sacramento. Para que o indivíduo seja salvo ou beneficiado pela graça, além da fé, é necessário o rito batismal. Porque, segundo o que a palavra nos ensina, no rito batismal, o indivíduo crente é salvo porque foi perdoado dos seus pecados. E eu quero deixar isso bem claro para todos vocês. Não se deixem levar por esses doutores, porque a eles foram ocultados os mistérios do reino de Deus. Os mistérios do reino de Deus foram revelados aos pequeninos, aqueles que como uma criança se dispõem a ouvir, a serem disciplinadas, a serem formadas espiritualmente. Todo indivíduo, por conta do seu estudo, que se põe como arrogante, presunçoso, prepotente, como dono da razão, aquele que foi colocado dentro de uma linha de raciocínio que diverge de vários textos na palavra, esse indivíduo ele é privado da verdade. Ele não tem o conhecimento da verdade. E eu quero trazer para vocês aqui o conhecimento da verdade. Em primeira instância, eu quero explicar para você o que é o batismo. Primeiro que a palavra baptismo é a equivalência grega da palavra tevilar em hebraico, que literalmente significa lavar-se, banhar-se, mergulhar-se em água para lavar o corpo dos pecados cometidos com ele. E esse rito não tem importância alguma, é óbvio, se o batizado não tiver adquirido a consciência de uma nova vida, de uma nova natureza, do porquê ele será batizado. E qual é esse porquê? No batismo, ele é, desde que esteja arrependido, perdoado dos seus pecados, ele morre para aquilo que ele era, alcançando a salvação em Cristo. A palavra em quer dizer unido a. Então o cara só é salvo se ele entender que ele agora vai se portar em unidade com Cristo. E essa unidade diz respeito a comportamento. Ele vai alinhar a sua postura à de Jesus, moldar-se, conformar-se em Cristo. Ok? Então vamos para a palavra, para que isso fique muito claro para todos vocês. Não existe salvação sem que o indivíduo seja batizado com os princípios e da maneira correta.
Vamos lá, eu quero que você abra sua Bíblia comigo no livro do profeta Ezequiel. Profeta Ezequiel, capítulo de número 36, versículos de número 24 e 25. Dizem assim: Eu vos tomarei dentre as nações, e vos congregarei de todos os países, e vos trarei para a vossa terra. Isso aqui aconteceu literalmente ali em Atos dos Apóstolos, e nós já estaremos vendo isso, ok? Então, espalharei água pura sobre vós, ou seja, eu vou lavar vocês, eu vou dar um banho em vocês. E ficareis purificados de todas as vossas imundícias e de todos os vossos ídolos, ou a idolatria, vos purificarei. Olha que interessante. Isso aqui está apontando para o episódio de Atos. Olha só, versículo 24. E vos tomarei dentre as nações, e vos congregarei de todos os países, e vos trarei para a vossa terra. Todos os judeus espalhados pela face do mundo naquele momento, naquela festa de Pentecostes, foram atraídos ali por Deus. Neste momento, Deus, que havia derramado do seu Espírito Santo sobre os apóstolos e dado a eles o dom para falar em outros idiomas, pregou a estes estrangeiros judeus as suas grandezas. Atos dos Apóstolos, vamos lá, capítulo de número 2. Versículo 1 diz assim: Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles, repartidas como que de fogo, línguas, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, outros idiomas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. E em Jerusalém estavam habitando ali judeus varões religiosos de todas as nações que estavam debaixo do céu. Veio-se o dom, os apóstolos começaram a pregar a palavra de Deus para aqueles judeus que Deus, por profecia, havia prometido que ajuntaria na festa determinada em Jerusalém. Aliás, em Jerusalém, né? Porque o texto não fala que era por ocasião da festa, mas subentende-se. E ali propagaram em seus idiomas maternos, o que causou um tremendo espanto a todos eles, as maravilhas de Deus. E estes homens, olha só, versículo de número 37 e 38. Ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: Que faremos, varões e irmãos? E disse-lhes Pedro: Arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado. Veja bem, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado. Se o indivíduo não é arrependido, ele não pode ser batizado. Então, para que o cara seja batizado, antes ele tem que ser ministrado. Não pode ser algo de supetão, não pode ser algo de momento, tem que ser algo pensado. Porque ninguém se arrepende sem que antes reflita, sem que antes seja ministrado, entenda o que fez, como tem vivido, para que então surja o arrependimento. Ok? Até porque, deixa a mão aqui que nós já vamos voltar, em Lucas, abra comigo aí, Lucas, capítulo de número 24, versículo 46. Assim está escrito: E assim convinha que o Cristo padecesse e ao terceiro dia ressuscitasse dos mortos. E em seu nome se pregasse o quê? O arrependimento. Então antes do batismo é pregado o quê? O arrependimento. E a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. Então em seu nome se pregasse o quê? O
o arrependimento. Não se pode batizar alguém sem que antes pregue o arrependimento. Porque como que o indivíduo vai se arrepender se ele não for ministrado, se ele não entender o que tem feito, se ele não entender as consequências, a gravidade da vida que ele tem levado? Não faz o menor sentido. E nós temos visto, na verdade temos contemplado um cenário totalmente oposto ao que as Escrituras ensinam. Porque temos visto pessoas chegando na igreja no primeiro dia e sendo já batizadas. Alguns dizem, tem que ser batizado se sentir. Até um ponto é verdade, porque o indivíduo tem que sentir-se arrependido, sentir que aquele é o momento, querer, ter a fé no ato do batismo, para então ser batizado. É algo muito pessoal. A nossa obrigação é pregar o arrependimento. Mas eu não posso simplesmente por um sentimento definir o momento do batismo de alguém ou definir o momento do meu batismo. Eu tenho que me arrepender de todo o pecado cometido, da vida que tenho levado. E para que isso aconteça é necessário que eu seja o quê? Ministrado, compreenda, entenda. Porque o arrependimento, ele é composto por tristeza, dor, chateação, por tudo aquilo que fez, por tudo aquilo que praticou. Ele é testemunhado por lágrimas, comoção, quebrantamento sincero. E não é este o cenário que nós encontramos nos ambientes onde são realizados os batismos do sistema religioso. Pelo contrário, ninguém está ali reflexivo, pensativo, ninguém está ali quebrantado. Você não vê ninguém confessando seus pecados naquele momento. Mas voltando aqui para Atos, nós já tocaremos nesse ponto da confissão, do arrependimento, tá? Em Atos 2, voltando, 37 e 38, depois que aqueles judeus que foram reunidos por Deus em Jerusalém, para que ouvissem a palavra e fossem batizados, Pedro disse o seguinte, olha, versículo 37 e 38, eles disseram, ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos, que faremos, varões e irmãos? Ao que Pedro responde, 38, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo, para o quê? Para o perdão dos pecados. Então, só pode ser batizado o arrependido. Ok? E estando arrependido, deve ser batizado em nome do Senhor Jesus Cristo para perdão dos pecados. Se o cara não está arrependido, ele não pode ser batizado. E se arrependido, deve ser em nome de Jesus para que ele receba o perdão dos pecados. Pecados que ele havia cometido até então. Ok? Então o batismo não é apenas um simbolismo. Ele contém um simbolismo, mas ele é um sacramento. Ele faz parte do kit, vamos dizer assim, do propósito, do processo de salvação. Antes dele vem a ministração para o arrependimento, a confissão dos pecados. Daí então para o arrependido vem o batismo em nome de Jesus para perdão dos pecados confessados. Olha que coisa tremenda, que coisa importante. E os caras estão dizendo que o batismo não importa, que é apenas um simbolismo vago. Por quê? Porque estes são aqueles que quando têm um ente querido que rejeitou o evangelho a vida inteira num leito de morte, lhes oferecem Cristo. E o cara ali sem saída, pensando, poxa, eu vou falecer mesmo? Então diz, eu aceito, ou faz um sinalzinho com o dedo, ou pisca o olho, dizendo-se arrependido quando é tocado neste ponto, e então eles já declaram a salvação do cara, fazem uma oração ali, entregando o cara para Jesus, a vida dele para Jesus. Olha que ridículo. É uma coisa triste, por quê? Envolve emoção.
envolve a perca de um ente querido. A fé distorcida, ela cria uma série de falsos valores, distorce totalmente a importância do batismo simplesmente pelo fato de um ente estar no leito de morte. Mas agora eu te pergunto, cadê os frutos dignos de arrependimento deste indivíduo? Porque arrepender-se no leito, às vezes ali numa condição onde que nem se mexer se mexe, ao ponto de não conseguir muitas vezes nem falar, simplesmente quando consegue mexer um dedo ou piscar os olhos. Como é que um indivíduo desse, ou quando o indivíduo desse deu testemunho de arrependimento, provando para toda a sociedade que ele não é mais aquela criatura, provando com o seu comportamento a mudança de vida? Quando foi que ele deu frutos? Porque João Batista pede, produzir pois frutos dignos de arrependimento. Como é que o cara vai se arrepender? Simplesmente por falar, eu aceito Jesus? E a ministração para o arrependimento? Como é que fica? Tudo isso vai para o ralo, simplesmente porque é seu parente, porque ele está no leito de morte. Então eu vou contrariar o evangelho e passar por cima de tudo. E aonde que está? Onde se encaixa aí? Marcos 16:16, que diz: quem crer e for batizado será salvo. Quem crer e for batizado será salvo. Mas quem não crer será condenado. Aonde se encaixa aí? Porque o cara tem que ser batizado para ser salvo. Mas e o ladrão da cruz? Primeira coisa, querido, o ladrão da cruz é um episódio totalmente separado desse ponto. E tem mais. O ladrão da cruz, ao contrário do que você pensa, ele já era um discípulo. Porque Cristo não ia jogar no ralo toda a sua mensagem simplesmente por lembrar-se de algo nobre que o ladrão tinha feito. Até porque aí a salvação seria pelas obras, seria meritocrática. Mas aquele cara estava pedindo para que Cristo se lembrasse de algo que ele havia feito já depois de novo nascimento, depois de uma nova criatura, porque ele estava ali pagando por tudo que ele tinha feito quando estava em vida. Ele se entregou à justiça para pagar por aquilo que ele tinha feito. Mas ele era arrependido, ele defendeu Jesus, sabia que Jesus era Filho de Deus, que tinha um reino e que não era deste mundo, e ele tinha algo para que Cristo pudesse lembrar. Então não reduza a importância. A fé distorcida viabiliza, cria meios que contrariam o Evangelho, que passam por cima de princípios, de fundamentos, de sacramentos, somente para cumprir o propósito, a vontade daquele que estava ali pregando, daquele crente que recebeu o Evangelho de maneira distorcida. E a pior coisa que existe é quando você cria um mestre nessa doutrina, porque ele passa a ser respeitado por conta do seu diploma pelos demais que o seguem. E os tais, pela fidelidade ao homem, desvalorizam totalmente o que as Escrituras dizem, movidos por suas emoções, movidos por explicações totalmente humanistas, totalmente carnais, convencimentos a um conforto falso, a uma ideia distorcida. E disse-lhes Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados. Eu falo aqui Jesus Cristo, mas o certo é realizar no nome do Senhor Yeshua, o Messias, porque Jesus Cristo é uma transliteração corrupta. Ainda que ele nos atenda por tal, nós temos que entender que não passa de um pseudônimo criado, porque o seu nome verdadeiro é o pronunciado em hebraico, Yeshua, que é o que nós mundialmente, por conta da influência de tantos idiomas, conseguimos pronunciar sem nenhum tipo de problema, Yeshua. Ok? Mas a questão do arrependimento e confissão que eu havia dito, nós encontraremos em Mateus capítulo de número 3, aonde
profeta e sacerdote João Batista, que preparou o caminho para que Cristo iniciasse o seu ministério, trouxesse o reino, diz o seguinte, versículo Mateus 3:2, João Batista dizia: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Versículo 5, então ia ter com ele Jerusalém e toda a Judéia e toda a província adjacente ao Jordão, e eram por ele batizados, confessando os seus pecados. Então veja bem, eles eram batizados, confessando os seus pecados. Agora eu pergunto, João Batista, ele batizava alguém sem que o indivíduo confessasse os seus pecados? Obviamente não, porque senão não teria necessidade de que eles fossem até ele confessando os seus pecados. Mas o que João Batista pede no versículo de número 2? Arrependei-vos. Então a confissão vem depois do arrependimento. Por quê? Primeiro o cara é ministrado. Jesus Cristo falou, como nós lemos lá em Lucas capítulo de número 24, Lucas 24, versículo 47, e em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados. Olha que interessante, arrependimento e remissão. A remissão acontece aonde? No batismo, na crucificação, certo? Mas ela só acontece depois do arrependimento. E entre o arrependimento e a remissão é necessário que haja o quê? A confissão. Então João ministrou o arrependimento. Estes homens foram conscientizados do que fizeram e admitiram, confessaram seus pecados. Daí então puderam ser o quê? Batizados no Rio Jordão. Só que João realizava o batismo de qualquer pessoa, ainda que passando por este processo? Só que João realizava o batismo de qualquer pessoa? Não, porque qualquer pessoa não teria passado por esse processo. Então se fazia necessário que o batizado fosse também o quê? Um discípulo, alguém ensinado por João a livrar-se da condenação vindoura, a escapar da ira futura. Versículo de número 7. E vendo ele, muitos dos fariseus que vinham para ser batizados, dizia-lhes: raça de víboras, ou seja, descendentes, linhagem de homens traiçoeiros, ou discípulos de homens traiçoeiros, peçonhentos, astutos. Quem vos ensinou a fugir da ira futura? É lógico, isso aqui é uma pergunta retórica. O que João queria dizer é: vocês não são meus discípulos. Vocês são uma raça. Vocês são descendentes. Vocês são discípulos de víboras, de homens traiçoeiros, de homens astutos, venenosos. Quem foi que vos ensinou? Não foi de mim que aprendeste. Não fui eu que vos ensinei. Mas quem ensinou? Quem ensinou? O que nós aprendemos com isso? Que eu não posso batizar uma pessoa que eu não conheço, muito menos de momento, de imediato. Existe todo um processo. É necessário que haja ministração para o arrependimento. O arrependido irá confessar os seus pecados e só então será batizado. Mas dentro de todo este processo, o cara já me acompanha. Eu já sei quem ele é, sei como está a sua vida. Nós não podemos resumir, né, todo um tempo em que a pessoa acompanhava João Batista a esse trecho. Esse trecho, ele está narrando um fato processual que demanda muitas vezes dias. Mas o que importa, o que nós aprendemos aqui, o que nós tiramos daqui é que, em primeiro lugar, deve ser em nome do Senhor Yeshua pregado o arrependimento.
O arrependido deve confessar os seus pecados, para que então, olha só que interessante, para que então no batismo ele possa ser remido de todos os pecados cometidos. E esse batismo, ele tem que ser realizado em nome do Senhor Jesus para perdão dos seus pecados. Se não for em nome de Jesus, o indivíduo não vai receber nem o perdão dos pecados, nem o dom do Espírito Santo. Volta comigo, Atos, capítulo de número 2, versículo de número 38. E disse-lhes Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Então, por via de regra, não estou falando aqui de exceção, mas por via de regra, o indivíduo recebe o Espírito Santo posterior ao batismo nas águas, depois do batismo nas águas. Ah, mas em Atos 10, a família de Cornélio, os que estavam com Cornélio, receberam em meio à ministração de Pedro o Espírito Santo. Se você pegar o capítulo inteiro, né, desde o processo ali em Atos 10 até o capítulo 11, você vai entender que o batismo veio para quebrar o tabu. Que tabu era esse? Os judeus achavam que eram os únicos dignos de receber o Espírito Santo. E pode ter certeza que nem Pedro nem eles realizariam o batismo se, como aconteceu com eles, não tivesse acontecido com aqueles gentios, ou seja, que recebessem o Espírito Santo. Tanto é que Pedro pediu para que aqueles judeus preconceituosos que lhe acompanharam realizassem, não se negassem a batizar aqueles gentios que, como eles, judeus, haviam recebido também o Espírito Santo. Ok? Então, por via de regra, o batismo com o Espírito Santo vem posterior ao batismo nas águas. Nós vimos isso aqui em Atos 2, 38, e acontece também em Atos 8, 16, quando depois que Filipe havia realizado o batismo em nome do Senhor Jesus dos samaritanos, a igreja mandou para lá Pedro e João para que lhes impusessem as mãos e eles recebessem o Espírito Santo. Em Atos 19, 5, a mesma coisa. Paulo chega a um lugar onde pessoas haviam sido batizadas de maneira errada, pensando que tinham sido batizadas no batismo de João. Paulo explica qual era o batismo de João e refaz o seu batismo, e impondo-lhes as mãos, os mesmos recebem o Espírito Santo. Então todo esse movimento que você está vendo aí de pessoas receberem o Espírito Santo antes, mas não abandonam o pecado, não deixam de ser como eram, tudo isso é uma manifestação demoníaca dentro das igrejas que tem como propósito criar um rebanho satânico. Quando eu digo que 99% das igrejas hoje não pertencem a Deus, eu não estou falando somente da instituição. Eu estou falando daqueles que se convencem ou foram convencidos de que são crentes, mas por conta de várias contradições, de vários pormenores na palavra, percebemos que é mentira, que não é assim. Vocês estão entendendo? Não é assim. Então todo esse processo que eu mostrei para vocês foi para se cumprir a profecia que nós vimos lá atrás, em Ezequiel 36, versículos de número 24 e 25, onde Deus disse que ajuntaria de todas as nações na terra deles os judeus, e que aspergiria água pura sobre eles, e eles ficariam purificados de todas as imundícias e de toda a idolatria. Tudo isso aconteceu em Atos 2. Como também a profecia do Espírito Santo. Então, tudo o que vocês têm visto acerca do batismo é um grande engano. Existe todo um processo para que o indivíduo se batize. Paulo, inclusive, fala
da postura que alguns estavam assumindo após o batismo, e diz que não convinha que fosse daquela maneira. Olha só, Romanos capítulo 6, a partir do versículo de número 1, Paulo diz: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? Paulo exclama no versículo 2, de modo nenhum. E ele torna a perguntar uma pergunta retórica: nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Como que eu posso continuar vivo na prática do pecado se eu morri para o pecado que eu praticava? É uma incoerência. Só que o sistema religioso criou a doutrina do pecador justificado. No que consiste essa doutrina? Que o indivíduo continua sendo pecador, mas que por crer em Jesus ele foi justificado dos seus pecados. Ou seja, o cara nunca alcança a estatura de Jesus, nunca alcança a perfeição, nunca deixa de pecar. O cara vai morrer sendo pecador e só depois, em novos céus e nova terra, é que ele não terá mais desejos carnais, ou que ele não será mais, não se entregará mais, não será mais vulnerável, né? Não cederá mais às paixões da natureza, porque a mesma estará modificada. E a Bíblia não ensina isso. Mas este ensino, que é fundamentado numa distorção dos textos, numa interpretação totalmente pessoal, tem levado muitos crentes à falência espiritual, à apostasia pessoal. Tem criado pessoas convencidas de uma salvação que elas nunca abraçaram, de um plano salvífico que elas nunca fizeram parte, por conta de não mudarem seu comportamento ou de nunca alinharem a sua postura a de Jesus. Então o apóstolo Paulo diz: de modo nenhum, nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, em quer dizer unido, fomos batizados na sua morte? Outra pergunta retórica. De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte. Agora, como o cara diz que isso aqui não passa de um simbolismo? Isso aqui é um sacramento que traz uma simbologia extremamente importante. Na imersão, na tevilá, no batismo, eu estou sendo sepultado, aliás, eu estou morrendo com Cristo na cruz, estou sepultado com Cristo no seu sepulcro. De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que como Cristo ressuscitou dos mortos, veja bem, para que como Cristo ressuscitou dos mortos, incorruptível, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida, ou seja, numa vida incorruptível, na vida de um ressurreto. Olha que coisa, não mais sujeitos às paixões da natureza. 5. Porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também o seremos na da sua ressurreição. 6. Sabendo isto, 2 pontos, que o nosso velho homem foi com ele crucificado para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de que não sirvamos mais ao pecado. Porque aquele que está morto está justificado do pecado. Quer dizer que se o indivíduo continua na prática do pecado, ou vivo para o pecado, ele não foi justificado do seu pecado. Daí sim, o seu batismo não teve importância nenhuma. Não teve importância nenhuma. Porque ele desvalidou o significado, a importância, o sacramento batismal. Agora imagine você quantos crentes cujos batismos foram cancelados por sua conduta, cujos batismos foram desfeitos, desvalorizados, perderam o sentido, a valia, a importância por conta da sua vida pecaminosa. Quando eu digo que quando um cara
tendo passado por todo esse processo que eu acabei de explicar, que nenhuma igreja pratica, tá? Nenhuma igreja batiza com todo esse processo, como eu te passei, que eu tenho consciência, somente a nossa, tá bom? Mas quando o indivíduo batizado por nós passa por todo esse processo, que é o processo correto. Por que eu estou falando do processo correto? Porque é o processo bíblico. Eu não estou tocando agora, neste momento, na questão do batismo feito pelo sistema religioso, ok? Estou falando do processo correto, processo bíblico. Quando o indivíduo passa por todo esse processo e volta a uma vida pecaminosa, ele desvalidou o seu batismo. O seu batismo perdeu a importância, o valor, o significado. O resultado que seria proveniente deste rito, deste sacramento, perdeu a força. Não acontecerá mais. Porque o indivíduo desfez, desvalidou, aniquilou, cancelou todo o processo salvífico. Porque ele continuou na prática do pecado, ou voltou à prática do pecado. Ok? E quando isso acontece, geralmente acontece com pessoas negligentes. Se acontece com pessoas negligentes, passando aí por um crivo de avaliação, pode ser refeito. O indivíduo pode tornar a ser batizado novamente. Mas, se o cara voltou à prática do pecado, se entregou a uma vida leviana, a uma vida dissoluta, como antes, aí ele cometeu apostasia pessoal. Daqui a pouco nós falaremos sobre isso, tá? Daqui a pouco nós falaremos de apostasia pessoal. Então eu quero falar sobre se refazer ou não o batismo do indivíduo. Ah, mas isso não é possível. Por quê? Porque o sistema religioso ensina o seguinte, que uma vez batizado, o cara pode ir para o crime, se prostituir, voltar para o tráfico, assassinar, matar e tal. Mas ele já foi batizado, então voltando, ele não precisa ser batizado de novo. O batismo é uma só vez, é isso que eles dizem. Só que a Bíblia não diz isso. Por quê? Eles se utilizam de versículos isolados. E para ter este fundamento da fé deles, eles se utilizaram de Efésios 4. No versículo de número 4 e 5, que diz assim: há um só corpo e um só espírito, pelo menos deveria haver, porque eles têm vários corpos, vários entendimentos, várias fés. Mas vamos lá, do jeito correto: há um só corpo e um só espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé e um só batismo. Um só Deus, não três, e Pai de todos, o qual é sobre todos, por todos e em todos. Mas voltando aqui à questão do batismo, um só batismo, veja bem, um só batismo não diz respeito à quantidade, mas em que todos devem ser batizados da mesma maneira. Agora eu te pergunto, os crentes do sistema religioso são batizados de uma só maneira? Não. A maioria esmagadora, tá? Nem em nome de Jesus realizam o batismo. Realizam na Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. E nós já tocaremos nessa questão do batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu vou provar para vocês que é uma heresia, que foi um acréscimo feito depois do concílio de Nicéia. Por exemplo, tem uma carta de Eusébio de Cesareia, onde ele fala do batismo em o nome do Senhor Yeshua, e posterior ao concílio de Nicéia, ele já toca no ponto de batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A mesma coisa acontece na doutrina dos apóstolos, onde eles falam do batismo em nome do Senhor Yeshua e posteriormente alterado para Pai, Filho e Espírito Santo. Por
conta do quê? Da ocasião do concílio de Nicéia, que implantaram o credo trino e alteraram alguns trechos das escrituras para que se compreendessem que a divindade era composta de 3 pessoas. Ok? Mas depois eu explico isso para vocês mais pormenorizadamente, detalhadamente, digamos assim. Então, voltando aqui à questão, é um só batismo desde que ele seja realizado da maneira correta. E é um só batismo, está falando do tipo em que ele é realizado, a forma como ele é realizado, e não em quantidade. Porque senão o apóstolo Paulo teria pecado, quando em Atos 19 ele rebatizou algumas pessoas que pensavam porque ele explicou e ele viu que não era, tanto é que ele explicou que era o batismo de João Batista, o qual Cristo e muitos dos apóstolos foram batizados dessa maneira, certo? Mas o que eu quero que você entenda é uma só fé, quer dizer que todos devemos ter a mesma fé de Jesus. Um só Espírito, nós devemos todos ter o mesmo Espírito de Jesus. Um só corpo, todos temos que compor o corpo de Cristo, alinhados como Ele, unidos a Ele na mesma postura. Uma só esperança da vossa vocação, um só Senhor. Daí então, um só batismo. Então, quando está falando aqui de não está falando de quantidade. Até porque eu vou mostrar para você que há a possibilidade de se refazer o batismo de uma pessoa que tenha, por negligência, transgredido seus princípios, seus valores. É lógico que dentro de uma análise muito detalhada da vida do indivíduo, das intenções dele, pode ser refeito. Ok? Então é um só batismo, no sentido de ser o mesmo batismo realizado por toda a igreja. E não em quantidade de vezes, porque a quantidade de vezes que o batismo é realizado depende muito da vida que o indivíduo tem levado. Se ele tiver sido negligente, ele desvalidou o seu batismo, desvalorizou, ele cancelou, anulou o seu batismo. Ok, meus queridos? Eu vou provar para vocês que o batismo pode ser refeito. Olha só, Hebreus capítulo de número 5. Porque aqui nós pregamos e nós mostramos, provamos, por meio da Escritura, por meio daquilo que está escrito. Nós não falamos nada por emoção, numa linha teológica, fundamentada em versículos isolados. Nós não seguimos a visão de Armínio, Calvino, qualquer outro líder aí, pensador da antiguidade. Nós seguimos o fundamento apostólico. Em Hebreus capítulo de número 5, a partir do versículo de número 11, diz o seguinte: do qual muito temos que dizer de difícil interpretação, porquanto vos fizestes negligentes para ouvir. 12. Porque devendo já ser mestres pelo tempo, ainda necessitais de que se vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos das palavras de Deus. E vos haveis feito tais que necessitais de leite, e não de sólido mantimento, ou de sólida alimentação. 13. Porque qualquer que se alimenta de leite não está experimentado na palavra da justiça, porque ele é o quê? Menino. Versículo 14. Mas o mantimento sólido é para os maduros, os quais, em razão do costume, têm os seus sentidos, os seus entendimentos exercitados para discernir tanto o bem quanto o mal. 6, versículo 1. Pelo que, deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição, não lançando de novo, e aqui ele vai falar quais são os rudimentos da doutrina de Cristo, não lançando de novo o fundamento de arrependimento de obras mortas e da fé em Deus. 2. E da doutrina dos batismos, e da imposição das mãos, e da ressurreição dos mortos, e do juízo eterno. 3. E isso faremos se Deus o permitir. Quer dizer o quê? Se Deus permitir, pode ser refeito tudo isso. Se Deus permitir. Por isso que eu disse que é necessário que se faça uma análise. É necessário que haja um discernimento ali, conversando com o irmão, e perceba
o grau em que ele se encontra, se ele foi negligente, para que então você possa novamente lançar os fundamentos, para que ele seja novamente edificado, porque do contrário, versículo 4, porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se fizeram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e as virtudes do século futuro e recaíram, sejam outra vez renovados para arrependimento. Pois assim quanto a eles, de novo, crucificam o Filho de Deus e o expõem ao vitupério. Então é necessário que você faça uma avaliação e veja se é possível dar novamente o fundamento para que ainda haja esperança do indivíduo, para que então ainda haja salvação para o indivíduo, porque do contrário é impossível que os que já uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se fizeram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e as virtudes do século futuro e recaíram, voltaram a ser aquilo que eles eram, sejam outra vez renovados para o arrependimento. Entenderam, meus amados? Por isso que eu disse que o indivíduo pode acabar caindo na apostasia pessoal. Daí é irreversível, não tem mais jeito. Então o batismo pode sim ser refeito dentro desses critérios avaliativos. Beleza? E voltando a essa questão de que o batismo deve ser realizado em nome de Jesus para perdão dos pecados, como nós lemos lá em Atos 2:38, disse-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo para perdão dos seus pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Percebemos que, pelo que Pedro disse, o perdão dos pecados no batismo vem quando mesmo é realizado em nome do Senhor Jesus. Lucas também, no capítulo 24, ele diz que em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados. Então tem que ser no nome dele. Ok? Então não é trino. Mateus capítulo de número 28, Mateus 28, versículo de número 19. Mateus 28, 19. Segundo as traduções que nós temos em mãos, diz o seguinte: portanto, ide e ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Peraí, o texto é enfático. Agora eu te pergunto, qual é o nome do Pai? Porque não é Jeová. Espírito é um adjetivo, dependendo da situação, mas ele é substantivo dentro desse contexto. Então como que eu posso batizar em nome do Pai, né? Porque a palavra Pai é um adjetivo e se refere a uma pessoa. A palavra Filho é um adjetivo e se refere a uma pessoa, porque qualifica o indivíduo como tal. Agora Espírito é um substantivo e dada em alguma ou outra situação ele pode entrar também como adjetivo quando se qualificando, né? Agora eu te pergunto, substantivo não tem nome? E se olharmos como um adjetivo qualificando um ser que se oculta, já deixa de ser um ser, porque aí o próprio Espírito já qualifica. Mas enfim, qual seria o nome? Não tem nenhum texto bíblico que fale qual é o nome do Espírito Santo, porque aqui ele pediu para que o batismo fosse realizado em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, supostamente nessa tradição, certo? Essa tradição e tradução, que eu já vou mostrar para você que isso aqui é um acréscimo, que foi posteriormente acrescentado, ok? Então, se realiza em nome do Pai, qual é o nome do Pai? Você teria que falar o nome do Pai, não pode ser Pai, o adjetivo, tem que ser o nome dele. Por exemplo, digamos que o pai chamasse Sebastião, o filho José e o Espírito, que aqui é um substantivo, mas que se fosse uma pessoa, ele se chamasse Alfredo. Então você teria que dizer, olha, eu te batizo em nome de Sebastião, José e Alfredo.
certo? E não em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Está pedindo para batizar no nome deles, mas qual é o nome do Pai? Está batizando para batizar no nome do Filho, mas qual é o nome do Filho? E do Espírito, qual é o nome do Espírito? Aí você não sabe. Aí você batiza na figura. Pai, Filho e Espírito Santo. Que loucura. Além de loucura, é idiotice, burrice, ignorância. Ah, mas é que nós já sabemos, querido. Cristo não está falando o que você sabe. Você tem que seguir a ordem que ele deu. Se tivesse sido dada essa ordem, porque ele não deu, você teria que realizar, você teria que invocar o nome do Pai, do Filho e do Espírito. E não falar Pai, Filho e Espírito Santo. Não faz sentido algum. Mas enfim, na nota de rodapé deste versículo, na tão aclamada, né, tão venerada versão de Jerusalém, na Bíblia Católica chamada Jerusalém, que é a mais utilizada pelos teólogos, inclusive protestantes, e indicada, na nota de rodapé, no capítulo 28, referente ao versículo de número 19, sobre este acréscimo diz: é possível que em sua forma precisa essa fórmula reflita a influência do uso litúrgico posteriormente fixado na comunidade primitiva. Sabe-se que o livro dos Atos fala em batizar no nome de Jesus. Aí ele vai dar as referências, Atos 1:5, Atos 2:38. E eu acrescento para você ainda, tem Atos 8:16, Atos 10:48, Atos 19:5. Mas enfim, mais tarde deve ter se estabelecido a associação batizado às três pessoas da Trindade. Os caras tentam maquiar, mas eles revelam que realmente houve uma alteração. Eu li na íntegra para vocês. Mas qualquer pessoa aí que tem acesso à obra literária de Eusébio vai perceber que antes do concílio de Nicéia, ele fala do batismo em nome do Senhor Yeshua, Senhor Jesus. E posteriormente ao concílio de Nicéia, ele já muda para o batismo em nome de Pai, Filho e Espírito Santo. Por quê? Porque foi decidido no concílio que o batismo deixaria de ser realizado em nome do Senhor Yeshua e passaria a ser realizado em um nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Porque seria menos errado o indivíduo, menos errado, não estou falando que é correto, menos errado o indivíduo chega lá, eu te batizo em nome de Jeová, de Jesus, e aí ia acontecer um problema. Qual é o nome do Espírito Santo? Ou que ele falasse só Espírito. Seria menos errado do que ele chegasse e falasse, ó, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Porque aí, cadê a invocação do nome? Para a remissão, para perdão dos pecados. Ok? Veja bem, em João, o Evangelho de João, capítulo de número 4, versículo 1 e 2 diz o seguinte: e quando o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, versículo 2, ainda que Jesus mesmo não realizava, mas sim os seus discípulos. Então, Jesus mesmo, ele não batizava. Quem batizava eram os seus discípulos. E estes mesmos discípulos estariam contrariando, desobedecendo uma ordem expressa de Jesus, se em Atos, eles não tivessem batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Porque quem realizava o batismo não era Jesus, eram seus discípulos. Essa glória, né, a responsabilidade do batismo realizado por eles era transferida para Cristo, porque ele era o líder, certo? Mas quem realizava o batismo eram seus discípulos, e os mesmos em Atos 2:38, Atos 8:16, Atos capítulo de número 10:48, Atos 19:5, todos eles realizaram o batismo em nome do Senhor Yeshua, do Senhor Jesus. Se
Mateus 28, versículo 19, estivesse correto, como consta em nossas traduções, os apóstolos estariam desobedecendo. Já começaria tudo errado. Mas eles não desobedeceram. Eles realizaram da maneira correta. Por quê? Porque essa forma foi acrescentada no 4º século, no concílio de Nicéia, em decisão dos bispos que já eram corruptos. A igreja ali já estava corrompida por conta de Constantino. Depois veio a introdução de um pontífice, a quem chamaram inclusive de a primeira besta, o anticristo. Deu uma confusão na época. Entenderam, meus amados? Então, o batismo, ele tem que ser realizado em o nome do Senhor, Yeshua, o Messias, para perdão dos pecados. E não em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Agora, olha que interessante. Qual é o nome do Pai? Em João, capítulo de número 17, nas versões NVI, contemporânea, que é a Thompson King James, revista atualizada, nós vamos encontrar a seguinte informação em João 17, 11 e 12. Eu já não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo, e eu vou para ti. Pai Santo, guarda em teu nome que me deste, para que sejam um assim como nós. Estando eu com eles no mundo, guardava-os em teu nome que me deste. E nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Então veja bem, guarda-os em teu nome, o nome que me deste. Espera aí. Se o nome que o Messias recebeu do Pai é Yeshua, e ele está pedindo para que o Pai guardasse-os no nome do Pai, e que esse nome era o mesmo dele, é óbvio que Pai e Filho têm o mesmo nome. Por isso que o nome do Senhor é o maior nome no céu, na terra e debaixo da terra. O Filho recebeu o nome do Pai. O nome do Pai não é Yehoah, Yahweh, Jeová, Javé, Eterno, Adonai, Elohim, não. O nome dele é Yeshua. Hebreus 1,4 diz que, tendo Jesus se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que o deles. Ou seja, se ele herdou, é porque o nome já existia. Nós herdamos, se nós herdamos de alguém. No caso, como ele herdou o nome, ele recebeu o mesmo nome do seu pai como herança. Então, nós não podemos batizar na figura. O batismo é realizado em nome do Senhor Yeshua, porque este é o nome do Pai, que o Filho herdou, que nele é pregado o arrependimento e a remissão dos pecados, o perdão, na realização do batismo. Que Deus abençoe sua vida. Eu espero que você tenha entendido. E, havendo dúvidas, entre em contato conosco. Não deixe de inscrever-se no nosso canal, de dar o seu like, fazer seu comentário e compartilhar as nossas mensagens. O nosso intuito não é confundir, é corrigir, esclarecer e ensinar corretamente. Deus te abençoe em o nome do seu Filho Yeshua, o Messias. Fiquem na paz.